Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Marley Moraes e nesse vídeo nós vamos falar sobre 5 sinais que Deus está tentando chamar a sua atenção e você não percebeu ainda, que é um sinal de Deus para você, ficar atento àquilo que Ele quer falar com você. O sinal que nós vamos falar aqui é separação. Às vezes, sempre, na maioria das vezes, essa palavra já dói sem nem às vezes estar passando por isso. Mas essa separação pode ser algo físico. Deus pode estar te separando de algumas amizades, separando do seu local de trabalho. Às vezes você estava numa sala com várias pessoas que você já gostava de conviver com elas e Deus te separou e você está numa sala sozinho. Pode estar te separando de um grupo que você estava acostumado a conviver, seja na escola, na faculdade, no trabalho, e Deus te separou. E pode também ser uma separação de relacionamento. Nós nos separarmos de algumas pessoas por conta própria é muito difícil de acontecer. É mais complicado da gente ceder, a essa separação. Mas quando Deus faz essa separação na nossa vida, é um momento de nós buscarmos a face dele, buscarmos entender o que ele quer falar com a gente. Se você às vezes está se sentindo sozinho, se sentindo isolado, com poucas pessoas para conversar, você abre aí seu WhatsApp e não chegou nenhuma mensagem nova, pode ser que Deus está te separando para que você possa ter uma intimidade maior com Ele. Quando Jesus precisava orar e ouvir a voz de Deus, ele se separava, ele se distanciava de todo ruído, de todas as pessoas e ficava a sós com Deus. Se Deus tem te trazido momentos, fases às quais você se sente mais a sós, é porque Ele quer você para Ele, para que você possa ficar atento à voz dele. Segundo sinal que Deus está usando para chamar a sua atenção: falta de clareza. A incerteza, ela é comum nas nossas vidas. Se nós pararmos para olhar do que nós já vivemos até aqui, vamos nos deparar com vários momentos que passamos que nós não tínhamos certeza do que deveríamos fazer e as coisas aos poucos foram se desenrolando. E pode ser que nesse momento você está vivendo alguma fase, alguma situação com falta de clareza. Você está sem certeza do que está para acontecer, qual decisão você tem que tomar, qual solução você vai encontrar para o seu problema, se vai ter uma porta aberta agora ou não. E essa falta de clareza, muitas das vezes, ela também é uma forma de Deus chamar a nossa atenção, porque é nesse momento que nós precisamos nos intensificar em buscar a presença dele, nos intensificar em oração, em buscar a face do Senhor, ler a palavra dele para nós encontrarmos as respostas que nós estamos precisando, para encontrarmos a provisão, a porta aberta, a ajuda, o auxílio através do Espírito Santo, porque ele é o nosso guia, ele é o nosso ajudador, ele é o nosso consolador e ele está pronto para te ajudar, para trazer essas respostas as quais você tem tanto buscado, que você tanto precisa dessas respostas para poder ver a sua vida caminhando, para ver as coisas funcionando, para ver as coisas dando certo. E Deus tem essas respostas para você, mas Ele nos permite passar por momentos de indecisão para que a gente fala: peraí, eu preciso que alguma coisa aconteça, eu não sei o que fazer. E aí você vai buscar a face dele, vai ficar atento à voz dele para tomar as decisões de forma mais assertiva. A palavra de Deus diz que Ele sabe os planos que Ele tem para nós, que os planos dele não é de nos causar danos, mas sim de trazer paz, alegria e prosperidade. Então Ele sabe qual é o plano. Então, se nós buscarmos o dono do plano, conhece o ontem, o hoje, o amanhã, nós certamente iremos encontrar respostas que vão de encontro às nossas necessidades. Terceiro sinal que Deus está te enviando para chamar a sua atenção: portas fechadas. Coisas que antes estavam dando certo e não estão dando mais. São formas de Deus chamar a sua atenção. Porque Eclesiastes 3:1 diz que a
tempo para todo o propósito debaixo do céu. Se coisas que estavam funcionando e não estão funcionando mais, é porque findou esse tempo, cessou esse tempo. Se uma porta se fechou, é porque cessou esse tempo na sua vida. É necessário que essa porta se feche para que outra porta se abra. Toda vez que algo está dando errado, que uma porta está se fechando, nós precisamos glorificar, exaltar o nome do Senhor, porque nesse momento Ele está provando a sua fé, provando a sua confiança nele, provando para ver se você de fato confia, para que você possa descansar na presença dele, porque sempre que há uma movimentação na nossa vida, ainda que aparentemente negativa, uma porta fechada, algo que não está dando certo mais, na verdade é uma bênção de Deus para as nossas vidas, para que nós possamos andar em direção à porta aberta, andarmos em direção ao novo passo, ao próximo degrau. É porque Deus tem algo diferente, algo melhor, algo novo para a sua vida, porque Deus nunca tem algo inferior para nós, sim, algo melhor, e nós precisamos viver aquilo que nós dizemos que cremos, porque nós falamos mais do que na verdade acreditamos, mas nós temos fé, e a fé é a certeza daquilo que não se vê, mas se espera. Então eu tenho certeza que aquilo que Deus tem pra mim, aquilo que Ele me promete na palavra dele é meu. Eu vou confiar que existe um tempo certo para que essa porta que se fechou, para que essas situações que não estão dando certo mais, possa chegar o tempo da porta aberta, o tempo da provisão, o tempo daquilo que vai acontecer. E às vezes a gente fala, mas eu preciso que isso aconteça agora, eu preciso de uma solução hoje. Deus, Ele nunca perde o controle. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Então a preocupação, diz na palavra, que não pode acrescentar nenhuma hora no nosso dia. A preocupação não resolve nenhuma situação, ela não resolve nenhum problema. A preocupação jamais vai servir como chave para abrir uma porta. Muito pelo contrário, ela vai fazer você ficar estagnado, olhando só para aquela porta que se fechou, olhando só para aquela situação que você achava que era boa e não está sendo mais. Sendo que na verdade Deus tem algo muito melhor daqui pra frente. Nós precisamos confiar naquilo que nós estamos lendo da palavra. Nós precisamos confiar no Deus que é o Todo-Poderoso e que Ele sabe o que está fazendo. Quarto sinal que Deus está enviando para você são repetitivos sinais. Deus, na palavra dele em Amós 3:7, fala que antes dele fazer algo novo, ele sempre vai nos falar. Às vezes ele fala através de um profeta, mas ele também quer falar através da palavra dele. Ele quer falar com você no secreto, e você precisa buscar essa sensibilidade para ouvir o que Deus está falando com você. E tem coisas que estão acontecendo na sua vida que estão se repetindo, sinais, mensagens. Às vezes as pessoas vindo falar a mesma coisa para você. Às vezes você abre aqui o YouTube e tem mensagens de pessoas diferentes trazendo o mesmo contexto, trazendo o mesmo sinal, às vezes sonhos. Deus está te mandando repetitivos sinais. Ele quer chamar a sua atenção, Ele está te avisando: olha, vai iniciar algo novo, tem um próximo passo vindo em direção a você, tem uma porta vindo à sua direção e você precisa entrar nela. E muitas das vezes a gente, quando vai entrar numa porta de Deus para nossa vida, às vezes nós estamos lá em direção de 2, 3, 4 portas, mas é uma que Deus tem para você, e nós precisamos buscar essa sabedoria e esse discernimento para nós entendermos em qual porta nós vamos entrar. O quinto sinal que Deus está tentando chamar a sua atenção é a tristeza. E eu vou ler um versículo que é 2 Coríntios 7:10. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Nós, cristãos, andamos contramão do mundo. O que o mundo acha que é uma solução, o que o mundo acha que é uma resposta, nós entendemos que a resposta é em outra direção. Nós entendemos que a nossa solução está em Deus. O nosso socorro vem do alto. E o mundo, às vezes, vê a tristeza como um caminho para a morte, um caminho ruim, um caminho de trevas. Mas, na verdade, a tristeza pode
pode estar nos alertando que existe algum pecado que tem nos trazido essa tristeza. E essa tristeza não é para trazer morte, mas sim para trazer arrependimento desses pecados, para que nós possamos andar em direção à salvação. Então, se você não sabe o que pode ser, ore a Deus, ore ao Espírito Santo para que Ele te incomode, para que Ele te mostre, Senhor, o que eu preciso tirar da minha vida, o que eu preciso mudar na minha vida para que eu ande em direção à salvação. Então esse quinto sinal, ele é sobre a tristeza, mas ele é sobre também a convicção. Nós precisamos estar convictos que estamos andando em direção à nossa salvação. Tudo que for o contrário disso certamente nos trará uma tristeza. E essa tristeza, ela é um sinal de Deus para te incomodar, para que você comece a querer olhar para dentro e entender por que essa tristeza está vindo. E ela, certamente, ela é o resultado do pecado. E Deus está permitindo essa tristeza para que isso gere arrependimento no seu coração e você esteja andando em direção à salvação. E é isso, gente. Eu vou concluir esse vídeo aqui. Deixe o seu curtir se você curtiu, comenta, compartilha e se inscreva nesse canal. Um beijo e até o próximo vídeo.